Queridos amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Que o Senhor Deus cubra cada um de nós esta noite com a sua graça, com o seu manto de justiça e o encontro que nós estamos tendo nessa noite, que ele possa contribuir aí para o nosso crescimento espiritual, né, para a nossa aproximação de Deus, enfim, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, tá bom? Amém. Amigo Marcos, por gentileza, queira nos elevar a Deus em oração nesse momento? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por essa noite no qual, mais uma vez, nos permitidos abrirmos a Tua palavra. Nesse momento, queremos pedir a orientação do Teu Espírito Santo, Amém. que Ele se faça presente, que Ele seja aquele que irá nos guiar através desse estudo. De uma forma especial, nós te pedimos que esse momento do Teu irmão possa ser revestido do Teu Espírito, pois será Ele que irá dividir esse pão conosco. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nessa noite, também aqueles que posteriormente irão ver essa live, que ela seja uma bênção, que possamos guardar e tesourar as verdades que aprenderemos hoje através desse estudo. Por isso, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Queridos, nossas Bíblias, vamos tomá-las. Daniel, capítulo 12. São somente 13 versos. Nós vamos ler todo esse capítulo, ok? Daniel, capítulo 12. Meu pai. Laudice está chegando. Oi, Cosinete. Oi. Boa noite. Boa noite. 12. Amém? Boa noite. Oi, Heloísa, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Laudice, boa noite. Deixa eu só verificar aqui. Microfone desligado. Ok. Queridos, capítulo 12, ele começa assim. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas
se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Queridos, quando nós tomamos esse capítulo 12 aqui de Daniel, pelo menos eu aprendi durante muitos anos a olhar esse capítulo por um ângulo. Mas há mais ou menos 20, 25 anos atrás, estudando o livro de Daniel, eu descobri algumas nuances nesse capítulo que me fez questionar aquilo que eu aprendi durante tanto tempo. Bem, eu posso trazer para vocês aquilo que eu aprendi durante tanto tempo, e eu posso trazer para vocês aquilo que eu acredito ser o que realmente o capítulo 12 diz para nós. Ok? Nós vamos abrir o nosso estudo de hoje com um texto. Então, o nosso tema hoje é o tempo do fim e o seu lamento. Nós vamos abrir o nosso estudo com este texto aqui. O tempo do fim, né, Daniel? Capítulo 12, versículo 9. Ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Queridos, quando nós lemos o livro de Daniel, são inúmeras e inúmeras vezes em que é dito que as profecias de Daniel elas têm um objetivo, mostrar as coisas que hão de acontecer no tempo do fim. Só para a gente pegar a primeira vez que é dito isso, vamos ao capítulo 2, verso 28. Capítulo 2 é a primeira interpretação que Daniel faz de uma visão, de um sonho. E quem teve esse sonho foi o rei Nabucodonosor. E no capítulo 2, versículo 28, quando Daniel vai à presença do rei para explicar o que o rei havia sonhado, ele diz assim, verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, Nabucodonosor ele tem a visão de uma estátua com vários metais, e os pés dessa estátua é uma mistura de ferro e barro, e essa estátua ela é destruída por uma pedra que é lançada, é cortada de uma montanha, do monte, e atinge os pés dessa estátua, esmiuçando tudo. Interessante que quando você estuda essa profecia, nós identificamos essa pedra como a vinda de Jesus. Ok? Essa pedra diz lá no versículo 34 em diante, que esta pedra, ela, verso 35, esmiuçaria e o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como palha, né? Mas o texto ele termina, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, nenhum desses reinos aqui encheu toda a terra.
Nenhum desses reinos aqui dominou sobre toda a extensão da terra, mas a pedra, ela encheu toda a terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o salmista, o profeta João, ele vem dizendo que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, a volta de Jesus, esse evento é algo de uma magnitude tremenda. Não importa se no Japão agora é dia ou aqui é noite, a palavra de Deus diz que todos verão Jesus voltar. Todos, ok? Como ele vai fazer isso? Não sei. Ele é Deus, ele tem poder para fazer o que ele quer. Mas todo olho verá Jesus voltar. Então, você caminha pelo livro de Daniel e você vai encontrar N vezes aí essa expressão tempo do fim. Só que existe o tempo do fim que começou em 1798 e existe o tempo do fim, que são dias que precedem a volta de Jesus. Então, no capítulo 11, versículo 40, lá o texto ele começa da seguinte maneira: no tempo do fim. E aqui ele descreve uma luta entre o rei do sul e o rei do norte. Bom, vamos lá. O livro de Daniel ele está dividido em 4 blocos proféticos. O primeiro bloco é o capítulo 2. E o capítulo 2 ele avança do ano 500, do ano 608, 605 a.C., e vai até o ano 476 depois de Cristo. O segundo bloco é o capítulo 7, que também começa lá no ano 608, 605, e avança também um pouco mais de 476 até 1798. O terceiro bloco, que é os capítulos 8 e 9, avança até 1844. Por quê? Os capítulos 8 e 9 estão aqui anunciando um juízo que vai chegar. E o quarto bloco, que são os capítulos 10, 11 e 12, avançam aí até a volta de Jesus. Então, quando você toma aí o livro de Daniel, você vê que ele é bem amplo. O período que ele abarca é um período desde os dias do profeta até a eliminação do pecado. Né? Então, em cada bloco, a profecia ela avança no tempo e lança mais luz sobre o assunto anterior. E isso é magnífico. Tanto aqui em Daniel, quanto no livro de Apocalipse, a gente vê isso aqui com muita propriedade. Deus, vamos dizer assim, Deus ele não nos abarrota com conhecimento em um só instante, em uma só profecia. Não, o que ele faz? Ele te dá condições de você compreender aquilo que ele está querendo que você compreenda. E nesse tempo que a gente passou aqui estudando o livro de Daniel, a gente pôde ver isso. E o capítulo 12 não é diferente. O capítulo 12 é o encerramento de todas as coisas. É o fechamento, não é? É o fechamento do livro, das profecias. Bom, nós falamos aqui, Daniel 11:40 começa com um relato, tempo do fim. Tema presente no livro de Daniel. E, queridos, se de 1798 para frente começou o tempo do fim, nós poderíamos dizer que nós estamos hoje no final do tempo do fim. É só você olhar o que está acontecendo ao nosso redor. O inimigo das almas, Satanás, tem trabalhado com todo afinco a fim de acelerar para si o número maior de almas que ele puder. Então, pelos acontecimentos, você pode ver que existe um poder satânico trabalhando no mundo hoje, ok? Em todos os segmentos. Todos os segmentos.
Então, as profecias, elas nos mostram que a gente está vivendo hoje minutos finais da história desse mundo. Se muitos fazem planos para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, investimentos a longo prazo, pode ter uma surpresa tremenda de não desfrutar de nada disso, de não alcançar nada disso. Por quê? Porque se houve um tempo que nós deveríamos ter os olhos voltados, principalmente para o livro de Daniel e para o livro de Apocalipse, esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus ele disse que o livro de Daniel deveria ser estudado. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Capítulo 11, versículo 45, o profeta aqui ele nos dá um spoiler de algumas coisas que estarão acontecendo nos últimos dias. Falando aqui desse poder, o rei do norte, ou o papado, que ele vai até o final, né, até o final da história desse mundo. O profeta Daniel ele diz assim: e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande, que é o Mediterrâneo, e o Monte Santo, que é Jerusalém, o Monte Glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Quando eu leio esse texto, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas quando eu leio esse texto, é como se Deus estivesse falando para mim o seguinte: olha, o pecado vai durar ainda um pouco de tempo, mas ele vai chegar ao seu final. Ele vai ser extinto. Então, queridos, o Rei do Norte, aqui, ele é apresentado e descrito aí como o papado. Ele armará suas tendas reais, tendas palacianas, né? Em Jerusalém. Jerusalém, pelo incrível que pareça, ainda é um lugar defendido, ou poderíamos dizer um lugar neutro, mas um lugar olhado pelo mundo, principalmente o mundo religioso, tem o seu olhar voltado para aquele lugar, coisas que aconteceram no passado e coisas que ainda acontecerão no futuro, e um futuro próximo ali. Então, veja, o papado, os últimos tempos do papado, ele reinará sobre o mundo em um lugar neutro, em um lugar onde ele pode alcançar todos do mundo ao mesmo tempo, né? Possivelmente, a gente tem isso aí sido debatido ultimamente com muitas vezes nos comentários, possivelmente a construção desse terceiro templo seja para esse propósito. Eu tenho cá minhas reservas quanto a isso, né? Mas pode ser. Entenda uma coisa: Jerusalém foi destruída no ano 70. O que Roma fez no ano 70? Roma, quando chegou em Jerusalém, nos dois acampamentos, nas duas investidas, né, que ela fez contra Jerusalém, ela, ao redor de Jerusalém, ela fincou ali os seus estandartes, as suas bandeiras. Fora dos muros da cidade, ela estava dizendo o quê para aqueles que estavam dentro da cidade? Que aquela cidade estava sob domínio romano agora. Aquele território estava sob domínio romano. Então, naquele tempo, Jerusalém, ela representava o povo de Deus. E lá, Roma fez guerra contra o povo de Deus. Queridos, a história, ela vai se repetir. Lá foi Jerusalém, um povinho, um espaço pequeno, mas a história vai se repetir em uma grandeza mundial. Assim como o povo de Deus foi alvo da perseguição no passado, tanto em Jerusalém quanto na Idade Média, assim o povo de Deus também será
alvo da mesma perseguição, um pouco antes da volta de Jesus. Interessante que, no ano 70, quem perseguiu foi Roma. Na Idade Média, quem perseguiu foi Roma. Nos últimos dias, quem perseguirá será Roma. Roma não muda. Por quê? Porque quando você vai para Apocalipse capítulo 13, você vai ver que esse poder que requer, que busca a sua supremacia sobre o mundo novamente, esse poder, ele tem autoridade dada por Satanás. Então, Satanás, ele quer ter domínio sobre o mundo, ele quer ter domínio sobre as mentes, sobre os corações, sobre os governos, sobre as famílias, sobre tudo. Pergunto, ele alcançará o que ele quer? O que vocês me dizem? Creio que não. Sim, sim, vai alcançar. Claudinete, se a gente vai a Apocalipse capítulo 13, você encontra um texto ali que ele me faz pensar. Olha só, capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Como que nós lemos esse texto em nossas Bíblias? A minha Foi tá. ligado. Então, Sim? Pode ler, Serita. Se for a mesma versão, pode ler em coro, não tem problema. Sim, o que diz, Letícia? Tá, então, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ok. Então, esse verso ele traz para nós que Satanás ainda fará uma investida contra o povo de Deus. Bom, diante desse texto aqui, a gente pode estar certo que muitos do povo de Deus perderão a vida? Sim, Com certeza, com certeza. Né? A gente não precisa ir lá na frente para ver isso. A gente pode ver hoje no mundo a perseguição que os cristãos já sofrem. Ok? Ah, você pode me dizer assim, mas não é movido pelo papado. Ah, são os muçulmanos lá na, na região da África e tudo mais, Sudão, enfim. Irmãos queridos, o povo de Deus tem sido perseguido mundo afora. Você não precisa ir lá no Oriente na Ásia para ver isso, não. Aqui no México, América do Norte ali, América Central, o povo de Deus está sendo perseguido. No Canadá, está sendo proibido você ler a Bíblia, você falar de Deus. Não pode nem mencionar. Nem mencionar. Então, entendam, isso vai tomar uma proporção cada vez maior ao aproximar-se a volta de Jesus. E vai tomar uma proporção maior quando? Quando Roma ditar que assim deve ser. Ok? Só que uma coisa me chama a atenção aqui no capítulo 13 de Apocalipse, é o versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aí é mostrado, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mesmo que o povo de Deus seja perseguido, ele é perseverante, ele permanece fiel. Ele é chamado de santo, separado. Não importa a condição em que o mundo esteja, o povo de Deus
sempre será chamado de santo. Não santo de altar, não santo de barro. Santo no sentido de separado, santo no sentido de fiel. Não é? Bem, vamos lá. Hoje no mundo existem mais de 40 mil rótulos de igrejas, de segmentos religiosos. Muita coisa, não? Bastante. As pessoas elas estão insatisfeitas, elas saem de uma comunidade religiosa e montam outra, sabe? Mas por ocasião da volta de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que somente dois grupos, apenas dois grupos, estarão presentes lá. Quais são eles? Primeiro, a igreja de Deus que guarda os seus mandamentos. Apocalipse 12:17, lá diz assim, olha, irou-se o dragão contra a mulher. Foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse é o primeiro grupo. Ok? E existe aí o segundo grupo. E o segundo grupo é o quê? É ateísmo. E eu digo para você uma coisa, que ateísmo é muito mais do que a gente crê, do que a gente conhece. Ah, ateísmo, ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Não é assim que a gente entende o ateísmo? Não é assim? Pois é, mas queridos, é mais do que isso. Veja, ateísmo, deixei aqui bem grifado aqui no meio do quadro. Ateísmo é a negação de Deus em todas as formas. O que vem a ser isso? A negação de Deus em todas as formas. Primeiro, o ateísmo, de uma forma globalizada, vai preceder a volta de Jesus. Então, se por ocasião da volta de Jesus somente dois grupos estarão sobre o mundo, a Igreja de Deus e do outro lado o ateísmo. Ok? Então veja bem, hoje a gente já pode ver no mundo um ateísmo com a Bíblia na mão. Vou perguntar aqui, Omar, isso é possível? Lutervan, infelizmente, isso é mais do que possível, porque hoje em dia o descrédito na Bíblia, ela começa no começo da Bíblia, os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Sim. Os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são totalmente desacreditados pelo cristianismo de forma generalizada, ampla. Então, ali, não é? Nós temos, por exemplo, a criação de Deus em 7 dias, não é? A forma que ele criou e a finalização da criação, quer dizer, a guarda do 7º dia, o respeito e a santificação pelo 7º dia. A questão do casamento, porque no capítulo 2 ali Deus estabelece as condições para o casamento e hoje não existe mais o respeito por esse casamento que Deus criou, não é? E o 3º capítulo, a questão do pecado, a queda do homem. E principalmente a imortalidade da alma. Sim, com certeza. Então, isso daí já é reinante, já é dominante hoje. A pessoa está com a Bíblia, mas a Bíblia é desacreditada, justamente pelo início da Bíblia. E quando você chega em Gênesis, como nós já estudamos Gênesis, né? Nós estudamos Gênesis. E quando você desacredita nos 3 primeiros capítulos, você desacredita em toda a Bíblia. Ela se torna um fantoche na mão de todo mundo. Omar, nós poderíamos dizer, você é um arquiteto, engenheiro. Olha só, imagina fazer um prédio sem fundação, sem base. Exato, você falou tudo. É isso aí, não tem fundamento. Não tem fundação. Tem base.
Então, queridos, se, ah, se nós tirarmos, não, se for removido os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você perdeu a base para tudo no mundo. Ou Sim, seja, sim. aquele caos que havia antes de Deus dizer haja luz e houve luz, é um caos que toma um formato depois, ok? Você vê como as famílias estão hoje desestruturadas. Como que o governo está desestruturado. A gente pode colocar no capítulo 3 também o governo, porque Deus Sem ofereceu dúvida. o sólido, Sim, não é? E o pecado sim. veio, não é? A aceitação do pecado veio e destronou aí o governo de Deus. Agora, veja bem, eu- ateísmo com a Bíblia na mão. Olha só, quando é rejeitado um ensino da palavra de Deus, isso é ateísmo, é negação da ordem dada por Deus. Nos últimos dias, quando o domingo for exaltado acima da lei de Deus e multidões o aceitarem como o dia do Senhor, isso será ateísmo. Ah, mas estou com Certo. a Bíblia na mão. Mas se você não obedece aquilo que a Bíblia ensina, vamos dizer, isso é incredulidade. O que é incredulidade? Ateísmo. Não é? Então, hoje eu conversei rapidamente com uma pessoa, eu ia até comentar isso com você depois, né? Mas vou falar aqui rapidinho só. Uhum. E como você está falando aí do ateísmo com a Bíblia na mão. É até um cliente, né, que ia marcar uma visita, né, e me desmarcou, e a gente vai marcar para outro dia. Ele falou uma coisa hoje que eu falei que eu ainda não tinha ouvido, né? Sim, Ele falou que nós fomos criados por vários deuses e falou de sacrifício, né? Que, por exemplo, igual tem essas guerras, essas coisas todas, é porque hoje ainda precisa de muito sacrifício. Aí eu respondi para ele que, assim, lá atrás, no início, tinha, assim, os sacrifícios, né, dos cordeiros, aquela coisa toda, né, da questão do pecado. E eu falei que depois que Jesus veio, não tem mais essa história de sacrifícios, né, que precisa sacrificar, né, que pessoas precisam morrer em virtude de sacrifício. E eu falei com ele que Deus é um só, que Deus é único, né? E ele também diz que, no caso assim, que as pessoas estão dormindo, né? Porque eu falei com ele que realmente está todo mundo muito distraído, está muito distraído. Ele, pois é, as pessoas precisam acordar. Mas eu não consegui dar continuidade, não. Mas eu ainda não tinha escutado essa versão. Então, assim, é um tipo de ateísmo também, né? sim. Letícia, havia um conceito grego que a sobrevivência dos deuses dependia da adoração E sacrifício. e sacrifício, né, dos adoradores. Né? Então, esse era um dos conceitos gregos. Veja, se você adorar a Deus, quem Deus é? É o Criador, né? É o, Veja, se você adorar a Deus, Deus é Deus. Se você não adorar a né? Deus, Deus Ele continua continua sendo Deus. Então, sendo. Deus não depende da minha adoração para ele ser Deus. A minha adoração não faz Deus crescer, não faz Deus permanecer. A minha adoração faz eu conhecer a Deus e eu permanecer. Por quê? O que eu digo em permanecer? Permanecer é vida eterna. Somente verdadeiros adoradores, somente verdadeiros adoradores permanecerão eternamente na presença de Deus. Então, quando Deus ele exige adoração, a palavra de Deus diz que o homem foi criado para ser um adorador, para glorificar a Deus. Não é para benefício de Deus. Antes do homem existir, antes do homem ser criado, Deus já era Deus, ok? No mais puro sentido da palavra. Já era divino. Então, existem hoje alguns pensamentos que são estranhos. Por exemplo, os desastres que acontecem na Terra. Tem muita gente que associa isso
a sacrifícios para Deus. Gente, entenda. Deus não tem prazer na destruição. Mas ele usou deuses. Não foi Deus, Deus, foi deuses, no pior plural. ainda. Foi isso que eu achei estranho, porque assim, eu ainda não tinha visto ninguém falar sobre isso. Se isso era do tempo da Grécia, o que você está falando aí, foi antes de Jesus, né? Mas eu ainda não tinha escutado isso, que uma pessoa crê que nós fomos criados por Deus, e que hoje ainda precisa de sacrifícios, por isso tem essas mortes em massa. Olha que loucura. É Essa estranho. crença, essa crença existe muito antes da filosofia grega. Ela sempre foi uma crença pagã, porque não é de Deus isso, é exatamente o oposto. Então, isso é uma negação de Deus, isso é um ateísmo, é uma forma de ateísmo. Com Então, certeza. o paganismo sempre foi assim. É uma quantidade enorme de deuses, porque existe Deus para tudo, e esses deuses, eles se revoltam, eles são deuses, na verdade, que dependem de algo para satisfazer a ira deles, e essa satisfação da ira deles, geralmente, é o sacrifício que o homem leva para eles. Então, isso é uma crença que muito antes da filosofia grega já existia na Terra. Então, Pois é. isso daí, Letícia, se você for na origem bíblica mesmo disso, você vai no capítulo 4 de Gênesis e você vê aquilo que Deus pediu para adoração e que Caim não levou para Deus aquilo que Deus pediu, e, e Abel levou aquilo que Deus pediu e Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Então, a partir daquele instante, não é? A partir daquele instante é que deu origem a tudo isso que nós estamos comentando aqui. É verdade. Mas hoje é como que é? É o homem sendo adorado, né, de forma geral, né? Porque o homem ele se tornou o Deus dele mesmo. Verdade. É verdade. Então, ele se Opa, colocou no lugar de Deus. você falando isso aí, Caim e Abel, a gente tem exatamente aqui, olha. Quem era Caim? O Caim, ou melhor, quem era Abel? Abel era a igreja que Deus tinha naquele tempo que obedecia a ele, que guardava os seus mandamentos. Quem era Caim? Eu faço aquilo que eu quero. Eu ofereço aquilo que eu quero. Eu acho que isso é o melhor. Não é isso que prevalece hoje no mundo religioso? Sim, sem É. dúvida. Gente, então aqui, Letícia, esse estudo de hoje ele deveria ser para a gente um divisor de águas. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Qual a razão? Veja, já no capítulo 4, veja, a gente deu um pulo lá no Gênesis. No capítulo 4, Deus rejeita a oferta de Caim porque não foi o que Deus pediu. Então, vejamos, a gente avança aí 6.000 anos, chegamos aos nossos dias. O mundo hoje está oferecendo para Deus, por isso que eu coloquei lá, ateísmo com a Bíblia na mão, o mundo está oferecendo para Deus aquilo que Deus não pediu. Será que Deus mudaria? Será que Deus daria um jeitinho? Não, coitados meus filhos, eles não têm conhecimento. Será que é assim? Eu acho que não está nem oferecendo, né? Que acho que o mundo está tão disperso que eu acho que não está nem oferecendo, né? Letícia, eu diminuo um pouquinho o mundo. Eu faço aí uma diminuição, minimizo um pouquinho essa questão mundo para mundo religioso. Ok? O mundo religioso está oferecendo para Deus oferta de Caim. Aquilo que Deus não pediu. Heloísa falou ali há pouco, a imortalidade da alma. Desses 40.000 rótulos religiosos, segmentos, muitos deles acreditam que a pessoa morreu, vai para o céu, morreu, vai para o inferno, morreu, vai para o purgatório, morreu, desencarna e reencarna, passa por
em estado superior. A Bíblia não ensina isso. Mas olha, é agradável. Poxa vida, fulano morreu, foi para o céu, está no paraíso. Não foi o que Deus ensinou. Pode ser agradável. Ouvir isso pode ser agradável, mas não é o que Deus ensinou. O suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes ao pó. Então veja, agora olha com respeito ao ateísmo, olha o que Jesus ensina. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. De homem. O que é isso? É ateísmo. Ou seja, o que é ateísmo? É negação de Deus, é negação das ordens de Deus, é negação de obedecer a Deus aquilo que Deus pede. Antropologia, né? Né? Antropologia, né? Antropologia. Isso, né? É o homem, né? Eu Tá posso, a eu. sua foto aí, Intervan. A gente não tá te Hein? vendo, não, hein? Ó, A gente não gente, tá te vendo, não, hein? tá vendo, Letícia? Tá sendo natural um negócio aqui. Aí, foi, pronto. Isso. Então vamos lá. Agora veja, capítulo 12 de Daniel, a gente tem aqui algumas informações que são importantes e vale a pena a gente buscar. Olha, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Vejamos, naquele tempo, que tempo é esse? Vamos pegar a Bíblia? Mateus 24, versículo 21. Deixa marcado aí Daniel, que a gente vai voltar nele. Mateus, capítulo 24, versículo 21. O capítulo 24 de Mateus, a gente costuma chamar esse capítulo de capítulo escatológico. O que é um capítulo escatológico? O que é escatologia? É o estudo que trata de eventos que correspondem ao fim. Então, Mateus aqui, ele fala exatamente de sinais, de eventos que acontecerão um pouquinho antes da vinda de Jesus. Então, Mateus 24 e 21. Que tempo é esse? Quem pode ler para nós, por favor? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. Muito bem, Marcos. Nesse tempo, que tempo? Tempo do fim. Tempo do fim? Então a gente vai ao versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus já deu uma dica para nós, e a gente vai tocar nisso aqui daqui a pouquinho. Né? Então o verso 21 está dizendo, nesse tempo, quando? Nesse tempo da abominável da desolação ou desolação abominável. Né? Então, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Daniel fala a mesma coisa. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Ok? Ok, vamos lá. O versículo 22 diz: quanto tempo durará? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ok. Então, quando ocorrerá esse tempo? Versículo 23 e 27. 27. 23 a 27. Então, se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês, porquanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá, ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ok.
Vos pergunto, isso aqui é para o futuro ou é para o passado? Futuro. Para o futuro. Futuro. Jesus está mostrando que antes da vinda dele, isso aqui vai acontecer. Então vejamos. Esse tempo de angústia, ali descrito em Daniel, ele não pode se aplicar ao período da Idade Média, lá no período de 1260 anos. Por quê? Primeiro, primeira razão, nunca houve um igual. Ele é único. É um tempo encurtado. Se fosse um tempo encurtado, você já imaginou? 1260 anos? Durou a supremacia papal? Não tem como. Então, para os últimos dias, ah, o tempo de angústia ele vai ser encurtado. Por quê? Ali vem dizendo, senão nenhuma carne se salvaria. Terceira razão, o tempo de angústia ocorre um pouco antes da volta de Jesus. E a quarta razão é tempo de salvação. Ok? Então, quatro razões aqui para nós crermos que esse tempo de angústia, descrito em Daniel 12, verso 1, ele está à nossa frente e não passado. Outro detalhe, você vai encontrar em Daniel capítulo 12, a gente pode voltar para lá, que no tempo de angústia, Miguel se levanta. Não é isso que diz o texto? Uhum. Vamos lá, vamos conferir? É no primeiro versículo? É o primeiro versículo, 12, verso 1. Diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Ele se levanta para quê? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, nesse tempo, Jesus ele se manifesta para resgate, para salvar, para amparar, para cuidar da igreja dele, do povo dele. Interessante que a palavra de Deus ela tem 5 textos que falam sobre esse personagem Miguel, que é um nome de Jesus, vamos dizer, um título de Jesus, quando ele está em batalha contra Satanás. Então, o capítulo 10 de Daniel, você vai encontrar aí, olha, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, monarcas, veio para ajudar-me e obtive vitória. Isso aqui é uma cena de guerra? De conflito? Com certeza. Sim. O 10, 21, que cita, né, Miguel novamente, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Quando é colocado aqui contra aqueles, é a mesma cena de batalha aqui de cima. No capítulo 12, verso 1, naquele tempo, ou nesse tempo, o tempo de angústia, Satanás vai estar procurando oprimir o povo de Deus. E Miguel, Jesus, ele se levanta como defensor. De quem? Dos filhos do teu povo. Né? Judas, capítulo 1, Judas 9, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia, ou seja, novamente, expressa que uma luta com o diabo disputava o corpo de Moisés, e Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, meus queridos, nesse tempo de angústia, ele tem um diferencial. Qual é o diferencial? Jesus, ele se levanta para estar junto com o seu povo. Embora eu não veja, embora aqueles que passarem por esse tempo de angústia não verão fisicamente, mas o Salmo 91 traz essa certeza para a gente. E ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê?
porque Miguel se levantou para defender o povo, a igreja dele. Bem, um outro detalhe importante no capítulo 12 é isso aqui, olha. 12, verso 2. Veja, nesse tempo de angústia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok? Isso é o que Daniel nos apresenta. Se nós formos a João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, lá nos diz o seguinte: não vos maravilheis disto. Disto o quê? Daquilo foi dito antes, né? Porque vem a hora, ou seja, vem um dia, em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Vos pergunto, qual a diferença dos dois textos? São iguais os dois textos? Sim, Uhum. são Vamos ver. correlatos. Vamos ver. Daniel 12, 2 começa com Muitos. muitos. Então, muitos não são todos. Uhum. Ok? Muitos não são todos. Então, aqui um grupo vai ressurgir. Em vez de todos que estão mortos, um grupo vai ressurgir, de bons e maus, juntos. Mas quando você vem para João, capítulo 5, versículo 28 e 29, aqui diz que todos que se acham nos túmulos ressurgirão. E nós já estudamos há tempos atrás, aqui no estudo de segunda-feira mesmo, que haverão duas ressurreições. A ressurreição da vida que ocorre quando? Na Jesus volta vem. de Jesus. Na volta de Jesus. E a ressurreição da condenação do juízo que acontece quando? Depois 1000 dos anos. 1000 anos. Muito bem. Então veja, em João capítulo 5, embora sejam duas ressurreições, uma é a ressurreição da vida e a outra a ressurreição da condenação. E um espaço entre elas de 1000 anos. Queridos, isso aí é bíblico, é a palavra de Deus que ensina. Ok? Mas em Daniel, desses todos, muitos vão ressurgir, tanto bons quanto maus ao mesmo tempo. Ok? Deu para a gente observar essa diferença? Sim. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Veja bem, dentro do tempo de angústia, descrito em Daniel 12:1, antes da volta de Jesus, haverá uma ressurreição especial ou parcial, com dois grupos de pessoas. E lá vem dizendo, no verso 2, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Essas duas expressões aqui, essas duas expressões aqui, você vai encontrar lá no verso 2. Então veja, um grupo seleto de pessoas que morreram em Cristo ressuscitará para dar apoio, fortalecimento, consolo àqueles que estarão passando pelo tempo de angústia. Outro grupo dos piores inimigos da verdade também vão ressuscitar. Para quê? Alguém sabe? Apocalipse Sim. 1, verso 7. Cita lá. E eis que Aqueles vem que- as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Transpassaram. Então, peraí. Se por ocasião da vinda de Jesus, aqueles que mataram Jesus, aqueles que feriram Jesus, aqueles que transpassaram Jesus vão vê-lo voltar nas nuvens dos céus, é porque ressuscitaram antes. Sim. Concordam? Concordo. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é lógico e é bíblico, mas ninguém ensina isso.
Nenhuma igreja ensina isso. Somente a igreja adventista do sétimo dia ensina isso. E um detalhe, está em Daniel 12, verso 2, verso 1 e 2, Apocalipse 1, verso 7. Ok? Adiantando aqui. Olha o que Deus diz para Daniel. Sela o livro. É a ordem que Deus dá a Daniel. No verso 4. Quem pode ler para nós aí o verso 4? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Bom, volto aqui nessa questão. Olha, Daniel, o que você está escrevendo aí, olha, você não vai entender agora. Por quê? Isso aí é para o tempo do fim. Então tem um tempo determinado, tem uma época determinada para que isso aí aconteça. Então se sela o livro. Quando chegar o tempo, muitos vão correr de um lado para o outro, vão pegar o livro, o teu livro, as profecias do teu livro, vão esquadrinhar, vão estudar, e olha, a ciência vai se multiplicar. Quando diz que a ciência vai se multiplicar, não é a tecnologia que também na mesma época surgiu, ampliou-se, as grandes invenções surgiram. Não, não. Aqui não está falando disso. Aqui está falando o estudo do livro de Daniel, né? É uma preparação para o quê? Para o juízo que viria aí mais à frente, em 1844. Houve também o início de vamos dizer assim, da era das máquinas, né? Porque até então o homem não conhecia isto, então ali também surgiram as máquinas, a máquina a vapor, a imprensa. A indústria mecânica, a imprensa, tudo isso. Mas o conhecimento, o saber aí, está se falando a respeito do livro de Daniel. Exatamente. Omar, o verso 4, fecha as palavras, sela este livro. É a ordem de Deus. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 5, verso 1, João, no capítulo 4, ele é convidado para subir ao céu, e no capítulo 5, a gente lê assim, olha. Capítulo 5, verso 1. Gente, se alguém aí tiver dúvida, não entende isso, pergunta, tá? Capítulo 5, verso 1. Isso. Roberto, achou? Achei. Por favor, leia então. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ok. Daniel, verso 4, Daniel fecha essas palavras, sela o livro até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel deveria ficar sem entendimento desde os dias dele até quando chegasse o tempo do fim, que foi em 1798. A gente viu no estudo anterior, do capítulo 8 e capítulo 9, que quando chegou esse tempo aí, várias pessoas ao redor do mundo, pessoas sem se conhecerem, elas começaram a estudar o livro de Daniel e chegaram à mesma conclusão, que alguma coisa ali entre 1840 e 1844 iria acontecer na Terra. Veja, o estudo estava certo, o tempo estava certo, mas o acontecimento estava equivocado. Não era na Terra, não era a vinda de Jesus, não era fogo para destruir e purificar a Terra, mas sim o julgamento que começaria no céu. Então, no capítulo 4, a última igreja no Apocalipse aqui, no capítulo 3, versículo 14 em diante, é Laodiceia. Interessante que
essa igreja, que é o período que a gente está vivendo hoje, é a igreja do juízo. Lá os povos de Caios, juízo. Então, povo do juízo. No capítulo 4 e capítulo 5, João diz depois dessas coisas, ou seja, depois ali da igreja de Filadélfia, que anunciava o juízo, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do juízo, ele diz, depois dessas coisas, viu o quê? Um santuário, um tribunal montado no céu. Então disse que uma pessoa estava sentada no trono. Quem era essa pessoa? Jesus? Quem? Jesus? Não, não era Jesus. Por quê? Porque é feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então aparece quem? Aparece o leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus. Jesus. Aparece o cordeiro que foi morto e está vivo. É Jesus. Jesus. Então quem está sentado no trono? Deus? Deus o Pai. Deus o Pai. E Deus o Pai não era digno de abrir o livro? Sim, mas ele não passou pelo que Jesus passou. Ele conferiu a Jesus isso aí. Interessante que em João capítulo 5, Jesus diz assim, ó, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho que autoridade de julgar. Sim. É isso que você disse, Omar. Jesus passou pela experiência humana. Então ele entra nesse período aqui vamos dizer, do ministério sacerdotal dele no céu. Ele entra, ele deixa de ser somente intercessor e assume uma outra função. De juiz. Então, gente, eu fico feliz quando eu vejo isso. Veja, Jesus, ele é o meu advogado e ele é o meu juiz. Qual chance tem desse julgamento ser injusto? Nenhum. Nenhum. Chance. Né? Então, no capítulo 5, versículo 1, lá está Deus assentado no trono, um livro selado. Opa, peraí, livro selado? Lá em Daniel mandou selar um livro. No capítulo 12, verso 1, diz que somente será salvo aquele que tiver o nome escrito no livro. Ok? No capítulo 10, quando fala da igreja de Deus nos últimos dias, que surgiria dentro desse contexto do tempo do fim, diz que tem um anjo forte, com um pé no mar e outro na terra, segurando um livro. Tá bom. Mas como está esse livro? Selado. Selado? Não, já não está mais selado. Olha só, o capítulo 10 diz assim, ó, verso 1. Livrinho aberto. Livrinho aberto. Então veja, o livro de Daniel estava selado. Na época que surge, que chega o tempo do fim, esse livro é aberto. Agora eu pergunto, quem é esse anjo que está com o livro aberto na mão? Então o verso 1 diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco por cima de sua cabeça. O seu rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Quem é esse anjo? Se você pegar o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que João, ele diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo, e vi um semelhante ao Filho do Homem andando entre os castiçais. A sua voz era como voz de muitas águas, seus pés como latão reluzente. Quem é aquele personagem lá? Jesus. Aquele Jesus. Quem é esse personagem do capítulo 10 que está com o livrinho aberto na sua mão? Jesus. É Jesus. No capítulo 5, lá vem dizendo que ele apareceu para abrir o livro e desatar os selos. Gente, eu acho assim magnífico tudo isso. É doce demais estudar a palavra de Deus. Então, avançando aqui, voltando para Daniel, veja, Daniel, ele, sabe, Roberto,
Daniel está ouvindo aqui aquele homem vestido de linho, não é? Que também é Jesus. Jesus. Está lá no capítulo 10, se não me falha a memória, esse homem vestido de linho que se apresenta a Daniel. E Daniel, ele faz uma pergunta, não é? Olha, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam. Deixa eu diminuir aqui. E eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda, né, ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, por aquele que lá estava sentado no trono, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Opa! O que seria Miguel levantar-se, o tempo de angústia, a ressurreição parcial ali? Quando isso aconteceria? Aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é uma referência a Daniel 7:25, que fala lá dos 1260 anos. Quando Deus ele vai usar tempo profético, ele usa tempos, ele usa semanas, ele usa tarde e manhã. Para quê? Para se referir a tempo profético. Mas quando sai disso, são dias literais, né? Então, depois do tempo da Idade Média, da supremacia papal, iria acontecer aquilo que está descrito aqui no capítulo 12 de Daniel. E diz assim, ó, e quando acabar a destruição do povo, do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, 2 vezes. Isso seria depois da supremacia papal, de 1260 anos. Quando a supremacia papal terminasse, também a destruição do povo de Deus também cessaria. E vem dizendo, ó, estas coisas todas se cumprirão. Então, depois desse tempo de 1260 anos, essas coisas todas se cumprirão. Bem, vamos lá. Observe que no capítulo de Daniel 12, versículo 4, Deus ordena a Daniel selar o livro, as palavras. No versículo 9, vem novamente essa mesma ideia. Ó, ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Nós encontramos 2 vezes essa expressão, ou expressões equivalentes, selar e seladas. Então, selar, primeiro o livro e depois as palavras, né? Veja, quando então esse livro seria desselado? Quando que ele seria aberto? Então, nós fomos lá para Apocalipse 4 e 5 e a gente encontra lá uma cena de julgamento no céu, de um tribunal no céu. E o capítulo 7, verso 9 e 10, fala exatamente desse tribunal montado no céu. Capítulo 7, versículo 9 e 10 de Daniel. Então, vamos entender uma coisa. Selamento também é uma variante de julgamento. Ok? Selamento é uma variante de julgamento. O que iria acontecer lá em 1844 com o povo de Deus? Aqueles que morreram em Cristo. Veja, morreu em Cristo, está selado? Sim. Se perde? Não. Não.
Deixa eu tirar aqui esse que perdeu aqui. Então, olha só, a pessoa morreu em Cristo, ela está selada, ela já foi julgada. O apóstolo Paulo diz: estão ordenados aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, lamento. Ou seja, essa pessoa que nunca mais se perde, ok? Como também aquele que morreu sem Cristo nunca mais se salva. Interessante que o capítulo 12 diz que serão salvos quem? Todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, ok? Salvos de quê? Da condenação do pecado e da morte. Quem morreu em Cristo tem o seu nome no livro da vida, está livre o quê? Da condenação do pecado e da morte. Agora, entenda, você que vive hoje, você aceitou Jesus, você corre o risco do teu nome ser riscado do livro da vida? Não. Sim. Sim, você vivo, você continuando num mundo de pecado e caindo em pecado, corre o risco. Como que não? É verdade, é verdade. Para isso não acontecer, Omar, eu tenho que permanecer em Cristo, ok? Sim. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente, né? Bom, se o juízo dos mortos já aconteceu, teve seu início lá em 1844, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para fazer expiação, ou seja, remover esses pecados do santuário, surge para a gente uma pergunta: e os vivos vão ser julgados quando? Estamos sendo, é. Estamos sendo? Então, estamos sendo, bom, vamos ser julgados até o fechamento da porta da graça. Então, ok. Então, veja bem, nós colocamos aqui que selamento é uma variante para julgamento. Tá, então vamos lá. Quando é que o povo de Deus seria selado? Os vivos seriam selados? Daniel 12, verso 11, responde isso para a gente. Olha só. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Espera aí, vamos entender isso. A abominação desoladora está dentro do contexto do tempo do fim, e não no passado. Está à nossa frente. Por quê? O tempo de angústia está à nossa frente. E a abominação desoladora está dentro do tempo de angústia. Então, olha só, se está à nossa frente, quando será isso? Quando a lei de Deus for anulada e o sábado for substituído universalmente pelo domingo. Já teve um tempo em que o sábado tenha sido universalmente substituído pelo domingo? Então, Veja, aconteceu na Europa, onde o papado tinha o seu domínio, isso aí na aconteceu. França, Na França, né? Então, olha só, quando for decretada a observância do domingo por lei religiosa e imposta pelo governo, estará informado o quê? Aquilo que Apocalipse chama de imagem da besta. Por que imagem? Aquilo que Roma fez no passado vai ser refletido hoje de novo. Vai ser feito hoje de novo. Então, é uma imagem, ou seja, é uma cópia daquilo que foi feito lá atrás. Os Estados Unidos, eles possuem todas as características de quem dará fôlego, ou seja, dará vida novamente ao papado. Está lá em Apocalipse 13, verso 11 ao 18. Então, isso vale dizer que o que Roma fez lá no quarto século, quando mudou a lei de Deus, ela vai fazer novamente. Só que lá, ela fez e durou o quê? 1260 anos. Nós não temos esse tempo pela frente. Então, ela fará novamente, agora por um espaço de dias literais. Vocês se lembram que Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? sim. Ele tirou, né,
1.260 anos e apresenta para a gente um espaço curto de 1.260 dias. Bom, o que Roma fez? Ela lá, no passado, ela mudou a lei de Deus e perseguiu o povo de Deus. Eu li um livro, não sei se o Omar já leu, se é Heloísa, o Marcos eu tenho certeza que já leu isso aqui, ó. A história se repetirá e os últimos... Opa! A história se repetirá e os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, quando for decretada uma lei dominical mundial, começará aí o quê? O juízo dos vivos. Então, durante muito tempo, eu aprendi que nós estamos sendo julgados. Ok, defendi essa ideia. Mas espera aí. Aqui vem dizendo que a abominação desoladora ela vai ser posta. Que abominação desoladora é essa? É a imposição de um dia em contrafação ao sábado, em imitação ao sábado da lei de Deus. Então, por que será nessa época? Vejamos. Olha, Daniel, capítulo 12, verso 10, diz que nesse tempo, aí do tempo de angústia, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você vê aqui, olha, isso aqui está acontecendo um pouco antes da volta de Jesus. O mundo está dividido em dois grupos. Aqueles que foram purificados, embranquecidos e provados. E, do outro lado, os perversos. Vejamos. Se você puder, abre lá em Apocalipse 7, enquanto a gente comenta isso aqui. O Apocalipse 7 nos fala de dois grupos de salvos vivos, por ocasião ali do tempo de angústia e por ocasião da volta de Jesus. Bem, quem são esses? Esses são salvos que não provarão a morte. Então vai ter na volta de Jesus um grupo de pessoas que não passará pela morte. E esse grupo de pessoas é dividido em duas partes. No versículo 2 e 3, você vai encontrar um número. Os 144 mil serão selados com o selo do Deus vivo. Ok? É isso que a gente vê aí? Sim. Com que finalidade os 144 mil serão selados? Para pregar a última mensagem de chamado, de salvação ao povo de Deus que se encontra em Babilônia. Ou seja, se encontra no meio do ateísmo do mundo. Vejam, no meio de todo esse mundo aí, que carrega a Bíblia na mão, mas não faz a vontade de Deus, Deus tem um povo numeroso lá. Numeroso. Veja, independente de rótulo religioso, Deus tem um povo que é fiel, que vive de acordo com a luz que conhece. Então, veja, uma multidão incontável, está lá no verso 9. Uma multidão incontável responderá ao chamado. E essa multidão também será selada. Então, o que é selamento aqui? Por que serão selados? Porque, diante de uma lei mundial, global, para se transgredir a lei de Deus, tanto esses que foram primeiro selados, 144 mil, quanto a grande multidão, disseram um não a Satanás, disseram um não ao romanismo, à lei do Estado, enfim, essa lei que manda, que ordena desonrar a Deus. Então, esses serão selados. Por quê? Se mantiveram fiéis. Agora, se você toma o verso 9 e o verso 13, você vai observar um detalhe. Todos os dois grupos estão vestidos de branco. O que é branco mesmo na profecia? Pureza. 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 Eles possuem aí o caráter de Cristo. Agora, olha lá em cima, 12:10 de Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente.
O que me chama a atenção ainda, aí em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 13, é o seguinte, olha. Capítulo 7, versículo 9, diz: Depois dessas coisas, eis uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, enfim, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, ou seja, vitória. No versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que estão vestidos de vestiduras brancas. Veja, lá no versículo 9, estão vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. No versículo 13, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram. Então são dois grupos de vitoriosos, dois grupos que rejeitaram a marca da besta. De onde vieram? Eles vieram de onde? Da grande. Da Da grande grande tribulação. tribulação. No versículo 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus queridos, os N grupos religiosos aí mundo afora ensinam que não, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não é isso que o texto está mostrando para a gente. O texto sagrado diz que a igreja de Deus vai passar pelo tempo da grande tribulação. E vai passar por quê? Porque os dois últimos versos do capítulo 6, o capítulo 7 está junto do capítulo 6, é uma continuidade dele. Os ímpios vão fazer uma pergunta: quem pode contemplar, quem pode permanecer de pé? Deus responde: esses podem, apontando aí para esses que não passarão pela morte, que dirão não a Satanás, ok? São justos, estão vestidos de brancos. Então, Daniel fala desse grupo aí também que Apocalipse destaca para gente. Bom, mas lá em Daniel, lá vem falando sobre 1290 e 1335 dias. O ministério de Cristo na Terra foi de 3 anos e meio, ok? Após a ferida mortal que o romanismo recebe, diz lá em Apocalipse 13 que aquela ferida mortal seria restaurada. E ela teria aí uma supremacia, ela receberia poder para continuar 42 meses, 1260 dias literais, 3 anos e meio literais. Mas por que você diz que é literal? Hã? É simples. Olha só. Por que esse período de 1260 dias não se aplica à Idade Média? Apocalipse 13, 3 diz assim, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Já foi curada? Ainda não. Ainda não. Está sendo curada. Está no processo. Agora, olha o interessante. E toda a terra, toda é o quê? É toda. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Gente, isso aqui ainda não aconteceu. Foi. Complementa dizendo: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando João escreve isso aqui, esses versos do capítulo 13, está apontando que para acontecimento que seria depois do tempo do fim. Do tempo do fim, lá de 1798. 1798 levou a ferida mortal, seria restaurada depois, e depois toda a terra se maravilharia. Mas quando? Como que toda a terra iria se maravilhar? Quando toda a terra iria adorar esse poder? Veja,
quando essa ferida mortal fosse curada. E quando isso vai acontecer? Olha só, a ferida mortal ela é restaurada quando o decreto dominical, ele de uma forma global, de uma forma universal, é instituído, é decretado nos países e etc. Então, quando o mundo for coagido a santificar um dia que Deus não separou para a santificação, então aí começa o decreto dominical. Mas, vamos lá. Eu vou voltar nesse, nesse texto aqui já. Opa, vou criar agora mesmo. Omar, você conhece esse autor Já aí? ouvi, já ouvi falar, mas não conheço ele, não. Não conhece, né? Olha Não. só, ele é um teólogo adventista e ele tem um comentário sobre o livro de Daniel. E ele Uhum. diz assim: olha, se este epílogo, capítulo 12, né? Se este epílogo enfoca o tempo do fim, como evidentemente o faz, parece-nos apropriado considerar os 1290 e os 1335 dias como tempos Literais. abrangendo este número de dias. A favor dessa hipótese, milita o fato de que estes são os únicos períodos proféticos no livro de Daniel que são expressos em dias. Em todos os outros casos, o tempo profético é expresso sobre vários símbolos: tempo, tardes e manhãs ou semanas. Então, tudo se passa como se na crise final todo o drama dos séculos é recapitulado numa escala abreviada. Pode-se então imaginar um tempo de angústia qual nunca houve, durante 1290 dias literais, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio, seguido por um tempo de angústia ainda pior durante 45 dias literais. Eu perdi, né, fazendo aqui, eu perdi alguns slides. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, foi o ministério de Jesus. Certo? O que Satanás faz? Satanás ele faz uma imitação. Deixa eu ver se é anterior aqui. Aqui, Você ó. já tinha Ui. Alguém ia uma falar? paródia, né? Uma paródia. Exatamente. Aqui, ó, tá aqui. Então, o ministério de Cristo na Terra foi de 3 anos e meio. Após a ferida mortal ter sido restaurada, o papado também vai ter o que? Uma supremacia de 42 meses, 1260 dias literais, que corresponde a 3 anos e meio. Então, por ser o anticristo, o papado procura apresentar uma contrafação, ou seja, uma imitação, uma paródia do que Cristo fez. Bom, nós temos dois tempos ali: 1290 dias e 1335 dias. Vou colocar para vocês aqui como um pensamento meu. Daniel 12, verso 1, lá fala de uma ressurreição, 12, verso 2, fala de uma ressurreição especial, ok? Dentro do tempo de angústia. Então, o que acontece? Desde o momento em que sai o decreto dominical, ele se torna mundialmente aceito pelos tantos países que existem no mundo. Ele vai ter um período de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, vai ser um período de angústia? Vai. Por quê? No meio de uma aflição tremenda, o povo de Deus, aqueles que foram selados aí para formar um número lá, 144 mil, estarão mundo afora anunciando o quê? Que Jesus está às portas, que o sábado é o dia do Senhor, que a lei do Senhor permanece, etc. Bom, 1290 dias, ou seja, 30 dias após o fechamento da porta da graça, acontece o quê? Algo que tem lá em Apocalipse 13 também, algo chamado decreto de morte. Contra quem? Contra aqueles que estão pregando, estão fazendo o último convite para que
o povo de Deus abandone Babilônia, abandone o erro, adore a Deus, sirva a Deus. Bom, mas tem ainda o quê? 1335 dias. A única coisa que cabe aqui dentro dos 1335 dias é aquela ressurreição especial. Veja, sai um decreto de morte contra o povo de Deus vai estar numa angústia tremenda, porque o decreto de morte também será universal. Então, a ressurreição especial daqueles santos que ressurgirão, aqueles muitos santos que ressurgirão nessa época, será para conforto, para consolo, para ânimo. Aguenta um pouquinho mais, não é? Até que Jesus volte. Meus queridos, Daniel, eu tenho certeza que a gente vai um dia poder conversar com ele no céu. Daniel não compreendeu muito do que foi apresentado para ele, ou, se era para o tempo do fim, não foi revelado para ele. Mas uma coisa Daniel teve plena certeza. Sabe qual é? Essa aqui. Uma promessa inefável. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, ou seja, você vai morrer, você vai voltar ao pó, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Amém. Você e eu temos uma herança. Nós temos o privilégio de compreender um pouco do que vai acontecer em nossos dias antes da volta de Jesus. Você tem uma herança. O apóstolo Paulo fala dessa herança de uma forma magnífica. Ele diz assim: a coroa da justiça, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas ao Roberto, ao Omar, a Heloísa, a Claudinete, a Lourdes, a Laudice, enfim, a todos aqueles que amarem a sua vinda. Queridos, vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer. Mesmo que a gente não compreenda tudo que está à nossa frente, vale a pena permanecer na presença de Deus. Amém. Deus convida você, Deus convida a mim, ser fiel até a morte, se for o caso, e dar-te a coroa da vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus nos enriqueça com seu espírito. Que aqueles que forem embranquecidos lá pelo sangue do Cordeiro, que nós sejamos também. Que quando Jesus retornar, que o nosso caráter seja semelhante ao caráter dele. E assim, com toda certeza, subiremos com ele para nunca mais nos separarmos Amém. essa noite. Amém. Bem? Omar, por gentileza, poderia agradecer a Deus por esses momentos? Bondoso Pai querido, nosso coração cheio de alegria, de esperança, de renovação, por tão valorosa mensagem que foi apresentada pelo Lutervan. Que coisa maravilhosa, Senhor. Podemos ter essa esperança em nossos corações. Amém, Senhor. Assim como Daniel não entendeu, muitos de nós também não entendemos. Mas queremos compreender, queremos ter essa plena convicção. Pai querido, sê com cada qual que esteve hoje presente nessa reunião, que ele possa se reforçar nesse aprendizado, possa, por suas próprias pesquisas, também estar convicto daquilo que foi falado, ensinado aqui. E nós agradecemos a Ti imensamente, porque Amém. percebemos nítida, claramente, em nossos corações, no nosso entendimento, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Agora, nos conserve para Ti. Sim, Pai. Queremos Te agradecer por esse tesouro maravilhoso que Tu nos concede. Amém, Senhor. E, Pai querido, não nos deixe cair, não nos deixe enfraquecer, mas dá-nos entendimento. É o que nós Te rogamos,
no doce e amado nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvamos também pelo teu servo Lutervan, que tão bondosamente, dedicadamente, se predispôs a nos apresentar de forma tão didática esses ensinamentos. Senhor, conserve-o para o teu reino. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, muito bom revê-los, estarmos juntos, nos prepararmos para os céus. Jesus está às portas. Você e eu não podemos faltar naquele grande dia. Então, que Deus te Amém. abençoe grandemente nesta semana, nesta noite, enfim, em cada dia que Ele nos concede. Amém? Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigada Tchau, mais boa uma vez. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.